Veja nesta edição, antes de sair de férias é fundamental deixar a residência em segurança. Empreendimentos atraem trabalhadores para a região sul do Pará. Algumas dicas para como se prevenir da gripe H1N1. Conheça um pouco da história do DIEESE no Pará. Ibama proíbe venda de peixes ornamentais por empresas paraenses. Morre cardeal Eugênio Salles, uma das personalidades mais representativas da Igreja Católica no Brasil. A Arquidiocese de Belém fala sobre a perda de Dom Eugênio Salles. A dica de saúde sobre os cuidados com os olhos. E Espaço São José Liberto, um local de muita história e opção de lazer para os belemenses. Nazaré Notícias desta terça-feira, 10 de julho, já está no ar. Durante o mês de julho, muitas pessoas deixam suas casas e saem de férias. Por isso, nesse período, também aumenta o número de arrombamentos. Para evitar este tipo de problema, é importante tomar alguns cuidados. As recomendações básicas e preventivas para que as pessoas não viajem e deixem suas casas desprotegidas neste mês fazem parte do serviço de orientação da Polícia Militar quanto à segurança durante as férias escolares. O alerta pode diminuir este tipo de preocupação. Nesse período, o patrulhamento é intensificado e a população recebe orientações sobre medidas que podem reforçar a segurança nas casas, como, por exemplo, se precaver de situações que podem causar problemas. Uma delas, logicamente, é a questão da segurança. Por isso, o planejamento que envolve a questão financeira, por exemplo, sabendo quanto você vai gastar, para evitar ficar indo a locais, por exemplo, onde tem caixas eletrônicos, principalmente fora do horário comercial, locais também de difícil acesso, que não tem muita circulação de pessoas. Um bom planejamento financeiro pode resolver essa situação. O outro planejamento é, logicamente, a questão da segurança da própria casa, onde você vai deslocar, então, da sua casa, né? Então, a questão de trincos, de cadeados, que você possa reforçar, principalmente a parte de trás das residências, que é por onde os criminosos costumam tentar entrar. Entre os cuidados indicados para as famílias estão a discrição na saída com bagagens, para evitar chamar a atenção principalmente de pessoas desconhecidas que podem estar nas imediações, e a comunicação com pessoas de confiança, para que elas visitem o imóvel vazio e recolham as correspondências. É bom que você tenha uma pessoa de confiança que possa, por exemplo, ligar as luzes durante a noite e desligar durante o dia, né, para evitar justamente aquela exposição. Os criminosos, por exemplo, ao visualizar luzes acesas durante o dia, acaba desconfiando realmente que não tem ninguém em casa. E aí um procedimento também que pode ser adotado é desligar a campainha da casa, suspender a entrega de periódicos como revistas e jornais, e você ter o contato de pessoas que vão ficar e também deixar o seu contato, né, com essas pessoas, para manter sempre essa comunicação, fazer esse monitoramento periódico. Para mais informações, os interessados podem ligar para o 190. Foi adiada para o dia 9 de agosto a Assembleia dos Credores das Centrais Elétricas do Pará, a CELPA, concessionária da energia, que pediu recuperação judicial no dia 28 de fevereiro deste ano. Durante a Assembleia realizada ontem em Belém, representantes da empresa e credores decidiram por unanimidade esperar até agosto para discutir o plano de recuperação da concessionária. O argumento é de que seria necessário aguardar a divulgação do aumento tarifário por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica, que deve acontecer no início do próximo mês. O representante da CELPA foi quem fez o pedido, acatado pelo presidente da mesa e administrador judicial da CELPA. A juíza da 13ª Vara de Belém e responsável pelo julgamento da ação destacou a importância de discutir o plano de recuperação da empresa em assembleia. A expansão dos empreendimentos siderúrgicos e minerais no Pará tem atraído trabalhadores para a região sul do estado. O governo do Pará prevê para os próximos anos a chegada de mais imigrantes em busca de emprego. Oportunidade. 5% dos moradores do estado do Pará chegaram na região atrás de trabalho. Em 10 anos, o IBGE calcula o crescimento de 15% no número de imigrantes no estado. O último censo mostra ainda que essas pessoas se concentram em 6 municípios. Para garantir emprego tanto aos que chegam quanto aos paraenses, o governo do estado desenvolve políticas de profissionalização em todas as áreas. O estado do Pará
ele vem sendo alvo de inúmeros investimentos. Mais de 130 bilhões de reais serão investidos nos próximos 5 anos no Pará, apenas pelo setor privado, sem contar com os investimentos públicos. Esses investimentos devem gerar alguma coisa em torno de 200 mil novos postos de trabalho. São 200 mil novas vagas de emprego para os cidadãos paraenses dentro dos próximos 5 anos. O desafio é muito grande. Diante dessas novas vagas que estão surgindo, o desafio vem ser capacitar e qualificar o cidadão paraense para que ele possa preencher essas novas vagas que estão surgindo. Além da imigração de fora do estado, ainda ocorre o deslocamento interno de trabalhadores para outros municípios. De acordo com informações do consórcio construtor de Belo Monte, 66% dos trabalhadores do empreendimento são paraenses, 59% oriundos de Altamira e 51% de outros municípios do Pará. 34% dos funcionários são de outros estados. É claro que com todos esses investimentos que estão surgindo no Pará, na área mineral, na área de produção de energia, na área da indústria, do setor do comércio, prestação de serviços, esses investimentos atraem muita gente, porque o Brasil inteiro quer investimento. Então, a gente recebe migração de cidadãos do Maranhão, de cidadãos do Amapá, de cidadãos do Nordeste do país, mas isso não vai afetar a empregabilidade do cidadão paraense. Em uma siderúrgica que será implantada em Marabá, serão gerados mais de 3 mil empregos, sendo que 20% das vagas são destinadas à mão de obra nacional, devido à falta de qualificação dos paraenses. Um alerta para o secretário de Trabalho. Diante desses dados, dessas informações, o governo do estado vem trabalhando e fez todo um planejamento de realização de cursos de qualificação e capacitação profissional nessas cidades para formar trabalhadores nessas especialidades. O nosso objetivo maior é fazer com que os beneficiados desses programas sejam efetivamente empregados. E aí, por isso que é mais viável nós fazermos os cursos nos locais e para especialidades que estão empregando mais do que em regiões que não estão empregando tanto para especialidades que não estão empregando tanto. Então a gente tem buscado sempre a empregabilidade do local e do curso. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao lote do Imposto de Renda à Pessoa Física para os exercícios de 2008 até 2012. O valor total da restituição será de 2,6 bilhões de reais. É o maior volume de recursos liberados em valor absoluto de impostos restituídos. Os lotes serão creditados em 16 de julho. Para o exercício de 2012, serão creditadas restituições para cerca de 2.500.000 contribuintes. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o número 146. A restituição ficará disponível no banco durante 1 ano. A gripe é uma doença causada por diversos vírus. O H1N1 é um deles. Este ano, a Secretaria de Saúde do Estado do Pará registrou 100 casos da doença. As formas para se prevenir já são bem conhecidas da população. Sempre lavar as mãos, na impossibilidade de ter água para lavar as mãos, utilizar o álcool gel, proteger sempre a boca, o nariz quando tossir, evitar local aglomerado com muita gente, principalmente se você estiver gripado. Este ano foram notificados pela Secretaria Estadual de Saúde do Pará 100 casos de síndrome respiratória aguda grave. Desses, 6 foram causados pelo vírus H1N1, 16 por outros agentes virais, 67 não tiveram o agente identificado e 10 ainda aguardam resultados de exames. Gripe é uma doença que precisa também ser acompanhada por um médico, principalmente naquelas pessoas que têm maior risco. Frente a um caso de febre, tosse, coriza, é a gripe comum, deve procurar um médico para o médico avaliar a necessidade de prescrever uma medicação. Os grupos de pessoas que foram atingidos pela campanha de vacinação foram crianças de 6 meses a 2 anos de idade, idosos acima de 60 anos, gestantes, profissionais da saúde e indígenas. Para este último grupo, a campanha ainda continua. A outra questão de prevenção é a vacina, mas que ela está disponível para aqueles grupos considerados pelo Ministério como grupo prioritário. Esteve disponível no período da campanha. Agora, no momento, o único grupo que ainda continua fazendo vacina é a população indígena, onde não foi feita a vacina pela dificuldade de acesso. Os demais grupos, eles foram vacinados no período da campanha, que neste momento já está encerrado.
A Presidência da República sancionou sem vetos a lei que torna mais rígidos os crimes de lavagem de dinheiro. A proposta foi aprovada no Senado no começo de junho e permite enquadrar como lavagem qualquer recurso com origem oculta ou ilícita. A nova lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A legislação em vigor permitia apenas que recursos com origem no tráfico de armas e drogas, crimes contra a administração pública ou terrorismo fossem enquadrados como lavagem de dinheiro. A nova lei mantém os prazos de 3 a 10 anos de reclusão para as penas, mas o valor das multas aplicadas a condenados foi elevado. O teto máximo agora será de R$20 milhões e não mais de apenas 200 mil, como previa a lei de 1998. Boa parte dos dados em que se baseiam os números da economia, do emprego e do salário é feito através de pesquisas realizadas pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Hoje, ele está presente em quase todos os setores da sociedade. O DIEESE é uma entidade nacional com 18 escritórios espalhados pelo Brasil. Nasceu em 1955 com os movimentos sindicais. O DIEESE nasceu da vontade de um grupo de pessoas, há quase 60 anos atrás, em São Paulo, economistas e pessoas ligadas ao movimento sindical, em função de que, naquela oportunidade, os dados que se tinham eram dados oficiais. Havia muita desconfiança sobre esses dados oficiais, a respeito de inflação ou de preços. Então, esse grupo começou a elaborar uma série de informações, planilha de sindicatos, para poder ter resposta nas mesas de negociação, inicialmente. A partir daí, uma série de informações foram criadas e foi se elaborando uma série de propostas que culminou depois com esse organismo de cunho nacional, que hoje está em 17 estados da federação, que tem mais de 300 técnicos espalhados pelo país, chamado DIEESE. O DIEESE começou pesquisando o Índice de Custo de Vida, o ICV. Hoje, ele é referência para quase todos os dados relacionados com o cotidiano das pessoas, como trabalho, alimentação e, aqui no estado, o Sírio, um dos principais trabalhos do DIEESE. Uma história que começou há quase 60 anos a nível nacional e há quase 30 aqui no estado do Pará. Um trabalho que começou pequeno, com um grupo de pessoas, mas que ganhou grandes proporções. E hoje é quase impossível dizer onde o DIEESE não atue. E calcula de um tudo hoje, da cesta básica ao emprego, dos dados econômicos sobre inflação, sobre água, sobre luz. Nós estamos inseridos, na verdade, em grande parte daquilo que, na verdade, faz a economia da sociedade. Uma entidade que assume hoje grandes atividades e que, ao longo de sua história, ganhou credibilidade nos dados, o único patrimônio que esta instituição se orgulha em ter. Um dos critérios que nós tivemos desde o início foi: se o número é negativo, ele é negativo. Se o número dá positivo, é positivo. Não interessa o que vai dar. Então, com essa assertiva ao longo de quase 60 anos e de 30 anos do Pará, foi que nós conseguimos chegar hoje e podermos dizer ou de informar um dado e esse dado ser checado, e esse dado ter assertivo. Para o DIEESE, o trabalho principal é dar base para o povo, favorecer aqueles que mais precisam de informações. Na hora que você discute a mensalidade do transporte, na hora que você aponta nas férias os preços elevados, na hora que você critica a elevação de uma cesta básica, você está de olho, e nós estamos de olho nas pessoas que menos têm, no assalariado, com os dados e com a informação. Esse é um trabalho que nós fazemos diuturnamente no DIEESE e que não tem dinheiro que pague, essa defesa que nós fazemos. Começaram as negociações em Altamira, no sudoeste do Pará, do consórcio Norte Energia, responsável pela hidrelétrica de Belo Monte, para a desocupação de mais de 300 índios de parte do canteiro de obras e a retomada total dos trabalhos. Desde o dia 21 de junho, representantes de 9 etnias ocupam o local onde trabalhavam mais de 1.000 operários. Os índios querem alterações no Plano Básico Ambiental, que foi aprovado pela FUNAI e IBAMA, e que prevê compensações e diminuição dos impactos da construção na vida dos habitantes das aldeias próximas à obra. Os representantes indígenas pedem a suspensão imediata da licença de instalação emitida para a rediscussão do plano ambiental aprovado.
E você acompanha ainda nesta edição. Ibama proíbe venda de peixes ornamentais por empresas paraenses. Morre cardeal Eugênio Salles, uma das figuras mais representativas da igreja no Brasil. A Arquidiocese de Belém fala sobre a perda de Dom Eugênio. E a dica de saúde com a oftalmologista Roberta Siqueira e Espaço São José Liberto, um local de muitas histórias e opção de lazer para os belemenses. A greve dos médicos servidores do município de Belém, que já dura 20 dias, pode se tornar uma greve geral dos profissionais de saúde. Durante a Assembleia, representantes decidiram realizar uma Assembleia no próximo dia 19 de julho para votar uma mobilização unificada em geral. Segundo o Sindicato dos Médicos do Estado do Pará, a pauta de reivindicações da categoria já foi protocolada na Secretaria Municipal de Saúde. Hoje começam as visitas dos sindicalistas nas unidades de saúde e hospitais para informar os funcionários sobre a Assembleia que vai votar a greve geral. Mesmo com a greve, o movimento nos prontos socorros municipais foi tranquila nos últimos dias. O Ibama proibiu a venda de peixes ornamentais por todas as empresas paraenses exportadoras ao mercado nacional e internacional. Segundo a Divisão de Fauna e Pesca da Superintendência do órgão no Pará, o setor estava com as licenças ambientais inválidas. Ao total, 43 empresas no Pará estão impedidas tanto de comercializar como de coletar os animais na natureza. O que houve foi uma suspensão do cadastro técnico federal de 43 empresas que trabalham com peixes ornamentais, por eles estarem com problemas na licença ambiental deles. E verificou-se que os municípios que licenciaram essas empresas, eles não tinham a competência para liberar esse tipo de atividade. Por isso que foi cancelada no cadastro técnico federal, foi suspensa todas dessas 43 empresas. Técnicos do Ibama realizam um trabalho de fiscalização nas principais saídas do estado. As empresas exportadoras de peixes ornamentais, elas dão entrada junto ao posto do Ibama que se encontra no aeroporto. Toda a documentação ela é conferida e constatando que ela está toda normal, a equipe de fiscalização vai ao local do embarque, onde estão os peixes, e vistoriam as cargas. Só em 2011 passaram legalmente pelo Aeroporto Internacional de Belém cerca de 740 mil peixes vendidos para fora do Brasil, um comércio que rendeu algo em torno de 4 milhões de reais. No mercado, os peixes ornamentais são negociados a partir de R$ 6. São espécies amazônicas como dânio e aracá, outros da Índia como a carpa e o véu de noiva, além dos que vêm do oceano, da água salgada, cavalo marinho e nemo. Só de jacari tem centenas de espécies de jacaris que são... Aí tem baiacu também, piranhas, são vários, o número de espécies é muito grande. Nenhuma empresa foi autuada, mas quem funcionar sem regularizar seu licenciamento junto ao órgão ambiental estadual poderá ser multado em um valor que chega até 10 milhões de reais. Morreu no final da noite desta segunda-feira no Rio de Janeiro, aos 91 anos de idade, vítima de infarto, o cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles, arcebispo emérito do Rio de Janeiro. Dom Eugênio Salles morreu em sua casa no Sumaré. Nascido em Acari, no Rio Grande do Norte, Dom Eugênio era o mais antigo cardeal da Igreja Católica. Ele foi ordenado sacerdote em 1943 e bispo em 1954, com apenas 33 anos de idade. Foi nomeado arcebispo de Salvador e primaz do Brasil em outubro de 1968 e tomou posse como arcebispo do Rio de Janeiro em abril de 1971, onde permaneceu até julho de 2001. Dom Eugênio foi o criador das comunidades eclesiais de base, da campanha da fraternidade e do movimento de educação de base. Também foi um dos primeiros a implantar o diaconato permanente na igreja no Brasil. Ele teve sua presença importante na questão dos refugiados políticos na época da ditadura militar e foi a principal referência para o Vaticano em relação à igreja no Brasil. Dom Eugênio chegou a ocupar cargos em 11 congregações no Vaticano. O velório do cardeal Eugênio Salles começou ao meio-dia na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro e o seu corpo será sepultado amanhã à tarde na própria catedral. Agradeço infinitamente a Deus por tudo que sua onipotente misericórdia realizou e através de minha fraqueza e pequenez.
E o vigário-geral da Arquidiocese de Belém, Monsenhor Marcelino Ferreira, falou sobre a importância de Dom Eugênio Salles para a Igreja no Brasil. Fomos surpreendidos por essa partida de Dom Eugênio Salles para o Pai, e ele deixa realmente um testemunho bonito, primeiro de ser um cristão, depois de ter sido chamado ao sacerdócio, chamado ao episcopado, tempo que ficou como arcebispo do Rio de Janeiro. De fato, Dom Eugênio marcou a história de nossa igreja na América Latina, no Brasil e no mundo. É um padre realmente que deixa um testemunho bonito de um homem consagrado, de um homem de Deus, homem que viveu sua vida voltada para Deus e, consequentemente, voltado para os irmãos. Então, hoje, com certeza, a igreja na terra está mais pobre pela sua ausência, mas a igreja do céu ganha um novo santo e, portanto, nós ganhamos também um grande intercessor. Com certeza, Dom Eugênio está no céu. A paróquia da Catedral de Belém teve uma noite de homenagens. A devoção a Nossa Senhora da Graça foi celebrada na noite de ontem, com missa presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia. A devoção mariana no Pará iniciou com a adoração a Nossa Senhora da Graça. Com o passar dos anos, a fé se estendeu a Santa Maria de Belém e a Nossa Senhora de Nazaré. Segundo Dom Alberto Taveira, a Senhora é a mesma, recebendo diversos nomes em momentos diferentes. A paróquia de Nossa Senhora da Graça, que tem como sede a Catedral de Belém, mostrou a força de sua fé com o povo de Deus presente na missa presidida por seu pároco, o arcebispo de Belém. O Nossa Senhora é muito mais do que graças, do que favores. Ela é cheia todinha da graça de Deus, do dom de Deus. A celebração marcou a festividade de Nossa Senhora da Graça na Arquidiocese de Belém. As fachadas de 20 casarões da Praça do Carmo, no bairro da Cidade Velha, em Belém, estão sendo pintadas dentro de um projeto Tudo de Cor para Você, de uma empresa holandesa em parceria com a comunidade e o poder público. O trabalho deverá estar pronto até o final desta semana. Em março deste ano, o prédio histórico da Associação Comercial do Pará foi colorido. Também já foram pintadas construções no Boulevard Castilho, França. A minha dica de saúde hoje é utilizar óculos de sol, aproveitando que estamos na estação mais quente do ano, que é o verão, visando proteger contra os raios ultravioleta, UVA e UVB, que são nocivos para a nossa visão. Então, esses raios podem causar diversas doenças, como queimadura da nossa pálpebra, da nossa córnea, favorecer catarata, degeneração da nossa retina. Então, deve ser recomendável o uso dessas lentes, não só no verão, como no ano todo. Conto, crônica, poesia e romance são os destaques da terceira edição do edital literário da Alcídio Jurandir. As 3 primeiras categorias são apenas para escritores paraenses e a categoria romance para obras de todo o Brasil. A inscrição para o concurso promovido pela Fundação Cultural Tancredo Neves pode ser feita até o dia 21 de setembro no Centur. Para participar do concurso, o autor da obra deve ter no mínimo 18 anos e cada participante só poderá escrever um texto inédito em cada categoria, sempre assinada com pseudônimo. Como premiação, os selecionados terão suas obras editadas e publicadas pela Fundação com uma tiragem de 1.000 exemplares, além de receber uma gratificação em dinheiro. O edital completo está disponível no site da Fundação Tancredo Neves. Mais informações pelo telefone 3202-4375. Quer conferir mais uma opção de lazer para esse período de férias? Nesta reportagem você vai conhecer o Espaço São José Liberto, um prédio marcado pela história e com ambientes agradáveis. O velho presídio agora é São José Liberto. O local foi inaugurado em outubro de 2002 e está se tornando referência para o mercado joalheiro do estado, graças às joias em ouro produzidas pelo talento de muitos paraenses.
No prédio, o artesanato e as cerâmicas Marajoara e Tapajônica também ganham espaço. O espaço é uma ótima opção de lazer para quem permanece em Belém nessas férias. É uma excelente opção de lazer, que aqui o morador da cidade, que ainda não conhece o espaço, pode visitar o espaço para conhecer esse complexo que é o funcionamento de São José Liberto, né? E ele pode também, o morador da cidade, trazer o amigo dele ou parente que está transitando aqui em Belém, né, nessas férias, e tirar um dia, 2 dias para vir visitar o espaço. O antigo presídio tem cerca de 260 anos. Foi construído por missionários franciscanos da província de Nossa Senhora da Piedade para ser um convento, mas ao longo de sua história ele ganhou outras funções. Foi quartel, depósito de pólvora, hospital e cadeia pública. Em 2000, o presídio foi desocupado e se transformou no que é hoje. O prédio tem muitas histórias e aqui as pessoas podem conhecer um pouco mais sobre a cultura paraense. O Museu de Gemas, a capela, que é reformada em São José, um jardim aberto, onde você pode identificar as gemas, né, mais comuns do nosso estado. Pode também visitar a Casa do Artesão, onde você tem uma amostra de todo o artesanato do Pará. E pode também visitar as lojas onde estão expostas as joias do Pará, que só aí já é um deleite, né? Vale a pena vir aqui de terça a sábado, das 9 às 19 e aos domingos, das 10 às 19 horas. E você pode assistir às matérias exibidas no jornal de hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!